Bom dia a todas e todos os participantes do 4º Seminário Nacional de Integração da Rede Proficiamp. Fico muito feliz de poder estar participando desse evento e poder compartilhar com vocês um pouco dos meus conhecimentos e da minha trajetória na minha pesquisa. O meu trabalho pertence ao projeto estruturante Epistemologias, Diversidade e Formação Humana. O resumo expandido que eu submeti se chama Os 5 Sentidos, a linguagem nas nuances do paladar. Os autores que escreveram esse trabalho foram eu, Josiane Castro, e o meu orientador, Manuel Flores Lezama. Eu sou Josiane Castro, estudante do curso do programa de pós-graduação em Rede Nacional para Ensino das Ciências Ambientais, na UFPR Litoral. 5 sentidos, as sensações da cozinha. Nesse modo, nessa prática, as crianças irão discutir e analisar as sensações provocadas pelos 5 sentidos na cozinha: audição, tato, olfato, paladar. E através do diálogo entre elas, construir um conhecimento dentro do campo da alimentação. Bom, justificando a questão da linguagem, eu pretendo apresentar aí para vocês esse slide. A linguagem do comer subscreve uma forma, um que, um quando, um quem e um porquê. Premissas essas constituintes de uma integração, interconexão cultural e multifacetária. Comer é conhecer a diversidade, entrar em contato com o outro, que está fora, entretanto em formato reverso com o outro que nos constitui. Pretendo, nesse momento, também contextualizar o momento que o meu projeto se inseriu e se insere ainda, que é nas plataformas virtuais. Devido à disseminação do coronavírus, muitos pesquisadores e muitos professores tiveram que readaptar suas práticas. A minha pesquisa, eu ainda estou desenvolvendo-a e encaminhando-a a partir da plataforma virtual Zoom. Os encontros que eu fiz com essas crianças, que são da escola municipal aqui de Matinhos, se realizaram via plataforma virtual Zoom, no qual, geralmente entravam de 9 a 10 crianças. Uma realidade nova tanto para elas quanto para a professora. Nesse momento, pretendo ir para os excertos das falas dos participantes. A docente inicia, dentro ali do trabalho com os 5 sentidos, uma pergunta a respeito de gosto e sabor. Você sabe a diferença entre gosto e sabor? Daí alguns participantes afirmam que não sabe. Um participante ressaltou o nome, que já é uma primeira diferenciação. O próximo participante, P1, falou que o gosto é o que a gente sente. O gosto tá do alimento, né? E o sabor é o sabor que o alimento já tem. Esse foi uma primeira tentativa e aproximação de definição. A G6 afirma que é a mesma coisa. P1 discorda, não é a mesma coisa. Sabor é quando a gente prova um alimento. A gente está vendo o sabor daquele alimento. Então, aqui nesse momento, o P1 afirma que a gente vê o sabor. Então, ele utiliza da visão, da abstração, ele utiliza da visão como um formato de abstração para a sua construção do seu conhecimento. E daí o D2 confirma que é pelo nome. A primeira diferença é pelo nome, ele afirma, porque existe um personagem que se chama Sabor. Na continuação dessa conversa, desse diálogo, o P1 continua.
Sabor é um gosto que cada comida tem, e eles têm glúten. E esse glúten vai para o cérebro, e o cérebro coloca um gosto. A C4 é um gosto que a gente sente da comida, às vezes bom e às vezes ruim. Reparem que a C4, ela está numa visão mais dos sentidos, do bom, do ruim, e do P1, e o P1 já está num campo mais funcional, mais nutricional, quando ele coloca a palavra glúten. E depois, repare que o P1, ele sai daquela construção que ele estava, daquela construção de pensamento que ele estava para outra construção na fala dele. A gente sabe o gosto pelo que a gente sente. Se o nosso paladar indicar que está azedo. Se o nosso paladar indicar que está com muito sal, está com muito sal. E é o nosso paladar que decide. Então, perceba como que a construção foi feita aí dos pensamentos dele. Ele estava no glúten, nos processos cerebrais, que é o cérebro que coloca o gosto. Depois ele já modificou a sua construção, indo para a relação dos sentidos. Com certeza, pela influência da motricidade dialógica nesse diálogo dos seus colegas, da sua participante, quando ela fala da questão do sentido. A fala dela foi importante para a construção do pensamento dele. Por meio das discussões acerca dos 5 sentidos, as crianças falam de suas comidas e percebem que a relação com o alimento se dá muito antes de ele entrar em nossa boca, pois pensam a respeito e para isso utilizam das palavras. O pensamento nasce das palavras. E as palavras e o suporte mobilístico delas é a linguagem. A linguagem é a maneira de como essas crianças representam e reconstroem o nível do real e do simbólico. Ao observar e analisar os excertos colocados nesse trabalho, percebemos a nítida relação existente entre o uso da linguagem enquanto instrumento mediador na construção de conceitos, e o quanto se torna importante oportunizar a mobilização desta em sala de aula. Desse modo, o desenho mental de um conceito ou o breve relato dele é precisamente uma obra de arte, pois as crianças atrelam o conceito discutido a outras sensações, ver, ouvir, olhar, que estão indissociadas de um processo de memória gustativa, o que aponta para configurações espaciais, alimentares, culinárias, não somente como produtos, mas principalmente como produtores de sistemas sociais. Nesse momento, lhes apresento as referências utilizadas para a confecção desse trabalho. Um slide de agradecimento pelo acolhimento de vocês, meu nome, meu contato, meu e-mail, meu telefone para eventuais dúvidas que possam surgir. Muito obrigada e tenham um ótimo evento.